Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, assim, tá melhorando. Eu acho que daqui a um tempinho o futebol de Brasília ele vai estar nas prateleiras maiores. Mas agora, se a gente não se juntar, os treinadores não se juntarem, a gente conversar, dialogar mais sobre treino, sobre como que a gente pode fazer isso. Um negócio de pegar um, pega o jogador do outro, o outro joga 3 jogos, pega de não sei o quê, dá pra ser conversado, todo mundo pode sair ganhando lá na frente. Eu acho que falta essa empatia, esse diálogo, sabe? Eu vejo muitos treinadores fechados aqui, os caras muito fechados. Você liga pro fulano, o cara, não quer não quero falar com você, não quero... A gente só quer ajudar o garoto. Às vezes o garoto realmente tá no projeto, tá numa escolinha, mas vai pro Real Brasília com o Léo, pô, ele tá dando um salto, vai treinar todo dia, vai treinar no CT arrumadinho, vai ter um alojamento, vai ter comida. Às vezes os projetos sociais querem ser alto rendimento. Cara, aí fala, exatamente, aí fala com o Léo, não vou mandar pro Léo, não. Não vou mandar pro Chulapa. Não vou mandar pro Marcos, não vou mandar pra fulano. Cara, mas aí o menino, ele mesmo acaba privando o sonho dele e não consegue. A gente aqui é uma porta pra eles. Olá, tudo bem? O CB Esportes chega com mais uma edição especial em clima de final da Série B do Campeonato do Distrito Federal, a popular segunda divisão do Distrito Federal. Nós já temos 2 times classificados para a Elite em 2025. O Sobradinho, do técnico Leonardo Roquete, e o Legião, do Jonathan Gabriel. Eles são os nossos convidados hoje. A gente vai falar sobre essa decisão marcada para esse sabadão, 10 horas da manhã, no estádio Bezerrão, que está um tapete. A seleção brasileira treinou lá recentemente. Gramado reformado aí por R$82 mil, a toque de caixa. Tá bacana. E eu tenho ao meu lado Danilo Queiroz, repórter do Correio Brasiliense, para a gente bater um papo com esses 2 treinadores promissores. O Distrito Federal cada vez mais colocando treinadores no mercado, isso é muito legal. Os caras estão estudando aí nos cursos da CBF, a gente tem inclusive mulheres, a Camila Orlando é técnica do Palmeiras. E é um prazer recebê-los aqui. É um prazer tê-los aqui, né, Danilo? Prazer grande, né? Ainda mais nesse esquenta para essa final super esperada de sábado, né? Os 2 times conseguiram já esse objetivo do acesso, falta aí a questão do título agora. Dá pra gente bater um papo bem bacana aí dessa segundinha. Eu vou começar com o Jonathan Gabriel, quero que vocês contem pra gente a trajetória. É sempre legal contar a trajetória de vocês, como é que vocês começaram no futebol até chegar à carreira de técnico. Você, Jonathan. Boa noite, primeiramente prazer estar aqui, boa noite, Léo, boa noite a todos aqui do Correio Brasiliense. Cara, é muito gratificante também ver vocês da imprensa apoiando o futebol de Brasília. Acho que de início isso é muito importante. Esse apoio, né, que vocês dão pra gente, é bem bacana essa visibilidade. Eu iniciei no futebol como qualquer outro atleta, né, futsal, menino, canhoto, canela seca, entendeu? Todo mundo tinha um sonho, né, e em 2018 eu resolvi parar com esse sonho. Realmente não é fácil esse meio do futebol, né, e eu resolvi muita ilusão, muita coisa que me fez parar cedo, né, me fez parar com 23 anos, né. Meu último clube foi o Guarulhos, de São Paulo. Só que desde os juniores meu pai sempre batia na tecla para eu continuar estudando, né? E era difícil, cara. Pô, você do juvenil para os juniores ali, você continuar estudando, né? Menino rebelde, querendo ou não, era difícil. Acabou que eu abracei a causa, eu ficava de manhã e à tarde no Gama na época, né? Jogar no Gama. Uhum. E à noite eu ia para faculdade, né? Então eu ficava o dia todo, né? Às vezes treinava 2 períodos e ia para faculdade à noite. E coincidiu que na época que eu resolvi parar em 2018 foi a época que eu peguei meu diploma de educação física. E a partir dali eu resolvi vir mesmo de vez para o futebol, né? Já ficava ali nas escolinhas, né, no Guaraense, no próprio Gama, eu estagiava bastante lá no Gama, peguei muitos treinadores lá, inclusive é muito amigo do Léo Rou, acompanhei muito o Rou lá, Beto, Glauber Ramos, muito cara bom ali que eu treinava de manhã, às vezes à tarde eu ia lá assistir o treino dos caras, ficava ali quietinho, anotava algumas coisas ou outras, e à noite ia pra faculdade. Não sabia qual momento que isso poderia me ajudar. E eu não sabia que isso foi tão rápido, né? Então, aí em 2018 eu resolvi parar, aí já peguei ali preparação física do Gama, né? Uhum. Fui indo devagarzinho como qualquer outro treinador. Preparador físico, auxiliar técnico, vai profissional, desce. E 2021 mesmo que eu resolvi vir pra base mesmo, pra alto rendimento, né? De 2018 a 2021 eu fiquei no Guaraense, só nas categorias menores, nada voltado para o alto rendimento, mais formação mesmo de atletas, de novos atletas. E tive a oportunidade no Gama em 2021 ser o treinador da equipe sub-17 e classificamos na Copa do Brasil.
né? Ganhamos do América de Natal lá e a gente teve 2 jogos com o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. A partir dali, comecei a focar mesmo no Gama, o Gama que abriu as portas inicialmente para ser esse treinador de base mesmo, né? E no Guaraense tinha muitos talentos que a gente estava formando na época, a gente mandou um zagueiro na época pro Grêmio, João Ramos, tava mais pra esse lado, só que às vezes a gente que jogou muito na base, muito competitivo, teve hora que a gente teve que fazer essa transição para a base mesmo. Foi ali que o Gama resolveu abrir as portas, a gente conseguiu muitos talentos ali, né? A gente, de 2021 a 2024, onde eu fiquei, eu consegui, acho, colocar em torno de 20 atletas no profissional. Passando ali de transição, né? Tem muitos aqui hoje, estão em outros clubes aí, né? Mas eu consegui ajudar muito ali. Acho que o Léo estava em 2020 no Gama, se eu não me engano, né? 19 e 20, é. Isso, eu cheguei logo depois, entendeu? E assim, fizemos um trabalho bacana lá, com todas as condições na época que o Gama estava difícil, mas assim, consegui fazer meu trabalho, consegui formar grandes jogadores ali pro clube. Alguns hoje ainda estão lá no elenco profissional do clube, né? E a partir de 2022 conseguimos ganhar o Sub-17, fomos vice-campeão no 20 de auxiliar do Flubal. Em 2023 ganhamos o Sub-20, né, de treinador, e o Sub-17 também era o treinador e fomos vice-campeão em Pernambuco Capital. Foi aí que fomos esse ano para a Copinha, né, pelo Gama, 2024, e a gente fez a melhor campanha da história do Gama em questão de pontuação. Acho que o Léo foi o treinador do ano anterior, fez 4 pontos, né, Léo, se eu não me engano. Com o Gama? Isso, na fase do Paulista, né? Não, com o Gama a gente foi o primeiro a passar de fase, né? Isso, passou de fase. O Gama nunca tinha, se não me engano, eram 11 ou 12 tinha edições. passado. Nunca tinha avançado, A gente fez 6 pontos, né? Acho que a safra do Léo tinha feito 4 pontos, se eu não me engano. Isso, 4. E acabou que virou a melhor campanha. Aqui a gente é rivalidade. É isso aí. Não, alfinetada, 4 pontos. É questão de lembrar. É boa. E a gente fez, assim, uma campanha bacana. Tava contando pra vocês aqui, né? Vamos pra Ferroviária. Num jogo que a Ferroviária ela tem então a 3ª força do Campeonato Paulista. É um time do renomado forte empresário aqui brasileiro. Tomamos uma virada inexplicável, que eu não sei explicar pra vocês. Aí, na sequência fui pro Brasiliense, porque não pude dar sequência no meu trabalho lá por motivos mais internos, mais questões do Brasiliense mesmo, não quis dar continuidade no trabalho. Respeitei, foi aí que eu fui pro Legião, assumi a categoria 17 e 20 do Legião. Até então era montagem pro ano que vem. Era uma captação esse ano no Sub-17 para montar um Sub-20 ano que vem, mais pro lado formador mesmo. Então o Jaime me fez convite com o Radamés, né? Eu acho lá, faz aqui, monta e tranquilo. Acabou que apareceu a oportunidade no profissional. Já estava me preparando, já estava com a licença B da CBF, que é mais para a categoria de base. Eu já tinha iniciado a licenciada da CBF, que é justamente Sub-20 profissional. Que até em dezembro eu vou para Atibaia agora ficar lá para concluir a licença, né? E aí acabou que apareceu a oportunidade. Aí o Jaime fez o convite para fazer os 4 jogos que faltavam, né? Era 3 pro acesso e a final agora que é no sábado. Então eu aceitei com muito prazer e agora também nessa caminhada, né? Não é fácil ser treinador, principalmente em Brasília, não é fácil. Mas a gente tá aí devagarzinho, a gente vai conquistando as coisas aí. Leonardo Roquete, parece que vocês se enfrentaram, inclusive, quando vocês eram jogadores, né? Quero que você conte também a tua trajetória. Boa noite a todos, né? Danilo, Marcos, Chulapa, os ouvintes, né? O pessoal que tá acompanhando o programa. Então, é um pouco mais longo, né? A trajetória é um pouco mais longa, né? Eu comecei lá em 2009, lá no Clube da Saúde, um clube social, que tinha um projeto social dentro do clube, né? Na época não era alto rendimento. E aí a gente iniciou nesse projeto social, né? Só que aí chegou uma hora que o presidente cansou, né? O presidente cansou, tinha mais ou menos ali uns de 6 a 7 funcionários que trabalhavam só pro esporte. E aí ele decidiu zerar, e aí eu aproveitei a oportunidade de tentar convencê-lo de fazer o alto rendimento. Porque o clube dava almoço, dava transporte, dava lanche, uniforme, isso tudo de graça que nem clube de alto rendimento tinha. Então a gente, tem alguma coisa errada, porque o Clube da Saúde, né, sempre foi taxado na época e disputava as principais competições, né, de sub-15, sub-17, né, da federação. E só tomava goleada. Então tinha alguma coisa que não batia, entendeu? Então a gente aí fui para esse lado para tentar convencê-lo de não, presidente, a gente tem uma baita estrutura aqui, vamos melhorar isso aqui. Aí ele mandou todo mundo embora. E falou, não, então... Na época tava eu e tava o professor Guto, né, que trabalhava na época na secretaria, mas já era preparador físico. Inclusive, é uma pessoa que, se não me engano, agora até acertou no Brasiliense lá, alguma situação lá e tá trabalhando lá agora, enfim, grande amigo.
E aí nós iniciamos o trabalho de alto rendimento, só na categoria sub-17. E aí na época tinham 2 competições, que era a Federação e a Copa Agape, que era fortíssima a Copa Agape. A Copa Agape era tradicional, Sim. os principais clubes disputavam naquela época. E aí nós começamos devagarzinho, e aí já começou a melhorar os olhares para nós, né? Porque já não tomava mais goleada, já conseguimos trazer jogadores de outros lugares, do entorno do DF. E aí a coisa começou a andar. E aí foi quando eu disputei o meu primeiro sub-20, na época, em 2012. Nós pegamos o Guará, porque tinha, como Clube da Saúde não é clube profissional, nós tínhamos que pegar uma camisa profissional. E tocamos o Guará aquele ano. E ali foi meu primeiro sub-20, chegamos na semifinal. Nas quartas nós tiramos o Legião, que tinha feito a melhor campanha geral. Nós ficamos na pior campanha geral, ficamos em 8º. Conseguimos tirar o Legião nas quartas de final e fomos para a semifinal e pegamos o Gama. E aí foi onde eu tomei minha primeira pancada e eu aprendi ali. Porque na época que o campeonato parou, ficou um mês parado porque tinha uma briga judicial entre CFZ, jogador irregular, uma coisa assim e tal. E aí o campeonato ficou um mês parado. Mas aí nós deixamos de treinar um pouco, porque o presidente já não deu mais aquela passagem que estava programada para os atletas, enfim. E aí nós vamos pro Gama em 2 jogos, perdemos a ida 2-0 no CAV, perdemos a volta no Bezerrão 2-1, e eu aprendi muita coisa ali. E assim, não é coincidência, mas esse foi o meu primeiro sub-20 e de lá pra cá eu nunca fiquei fora de uma semifinal. Então eu sempre cheguei perto de ganhar a vaga pra Copa São Paulo. E aí eu comecei a aprender ali, enfim. Aí em 2013 nós fizemos uma parceria com o Legião na época, que já era o Rô, já era o Gleito, o pessoal que iniciou ali, né, na base. Juntamos com o Paulo, que é o Paulo do CFZ, que tinha um projeto no Parque Ui ali, onde é o Real hoje. E nós fizemos essa junção de praticamente 3 equipes. E montamos 2 times, montamos o Guará para 2013 e montamos o Capital. E ali nós conseguimos a nossa primeira vaga para a Copa São Paulo. Capital, nós fomos vice-campeão para Brasília, do treinador Luiz Carlos na época. E de lá para cá, graças a Deus, aí 2016 campeão com o Paranoá. 2017 nós vamos na semifinal com o Real, que é uma outra história, que teve uma virada de mesa ali na semifinal no jogo da volta. Mas isso é uma outra história. Em 2018, campeão com Ceilândia. 2019, campeão com Gama. 2020, fiquei no Gama. Acabou. Foi o último trabalho do Weber e do Arilson, aquela diretoria ali. Nós chegamos na semifinal, jogamos Copa do Brasil. Aí 21 fui pro Real. Isso só na base. Fui pro Real em 2021. Montamos o elenco todo. Aí eu desci pro Sub-17 na 4ª rodada. Eu lembro disso aí. Teve uma situação lá que a diretoria decidiu trocar o comando. A gente estava invicto, né? A gente estava invicto. Acontece, enfim. Tinha umas parcerias. Eu mandei muito jogador pro Léo na Sim, época do também, Goiás. demais. E aí, o Real foi campeão aquele ano, eu fui campeão Sub-17. Aí foi meu primeiro trabalho com o Sub-17. Nós começamos do 0. Inclusive o Betão tava lá na época. O Betão ia tomar conta do Sub-15, aí parece que não sei se... Depois também não sei se ele ficou, né? Ficou também não. Também não ficou, né? Isso aí também. Mas aí ele deixou os jogadores também. E aí nós fomos campeão Sub-17, campeão Sub-20, mas já era o Gerson na época, no Sub-20. E aí eu saí em 2022. Aí voltei pro Ceilândia de novo na base. Aí campeão com o Ceilândia em 2022. Aí 23 fiquei no profissional, aí 24 esse ano, aí foi campeão Sub-20 de volta com o Real quando eu voltei. Então, se eu não me engano, são 5 títulos, uma final, né, um vice. Isso na base. Então, aí no profissional, eu comecei com o Adelso, como auxiliar dele em 2014. Meu primeiro trabalho profissional, nós pegamos a 3ª divisão do Goiano na época. O que aconteceu? Nós saímos do... Vou tentar encurtar rapidinho. Nós saímos do Sub-20 e eles iam pegar o Braslândia na 2ª divisão. Aí o presidente Beni, né, o nosso falecido Beni, me chamou para tomar conta do Braslândia. E eu, beleza, tá, vamos fechar e tal. Aí não aconteceu, aí chamaram o Adelso para tomar conta da 3ª divisão. Foi quando a gente se juntou ali, se conheceu. E eu fui auxiliar do Adelso, umas 3, 4 temporadas. Quando eu cheguei da Copinha desse ano, a gente devia aí uma situação, porque já tínhamos trabalhado várias vezes juntos e não tinha um título junto. Aí o presidente me chamou de novo, o Ari me chamou, e aí, Léo, vamos embora, acho que vocês devem isso um ao outro. E a gente conseguiu ser campeão também no profissional esse ano.
É uma parceria fantástica, o Danilo estava lá acompanhando também a decisão. E aí a gente, não sei o que vai vir pela frente e tal, mas deu muito certo. Aí conseguimos ser campeão profissional esse ano, ser campeão sub-20 esse ano, e agora vamos tentar, né, Chulapa? Vamos ver o que vai acontecer na decisão aí. Enfim, vai ser um grande jogo essa decisão, é uma expectativa muito grande. E essa foi a minha carreira aí até então, né? Legal. Eu acompanhei muito que eu jogava e o Léo já era treinador ainda. Isso aí. Isso aí. Eu acho que em final, semifinal, um monte de campeonato aí. Trajetórias passadas limpo, e eu vou só esclarecer aqui. Ele falou Chulapa, porque o apelido do Jonathan Gabriel Não era pra falar, não. Quando ele jogava bola era Chulapa, uma referência não ao Luísio Chulapa, mas ao Serginho Chulapa, centroavante da seleção na Copa de 82, centroavante do Santos e de tantos outros clubes. São Paulo, né? Jogou no São Paulo também. Então comparavam ele ao Chulapa. Bom, a final de sábado vai ser às 10 horas no Estádio Bezerrão. Antes de eu passar a bola pro Danilo sabatiná-los, o Sobradinho chega à final com 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, tá invicto ainda, nenhuma derrota, 34 gols marcados, 6 sofridos, foi punido com 26 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Gilvan, com 7 gols. O Legião, chegando à final também com 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados, 4 sofridos, 22 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Isman, com 6 gols. Vai ter briga até pela artilharia na última rodada. Danilo, eu passo para você. Não, até uma coisa curiosa da trajetória dos dois nessa segundinha é que vocês também não estavam no cargo principal no início do campeonato, né? O Sobradinho começou com o Augusto César, o Legião era o Luiz Henrique, e vocês pegaram mais o bonde andando quase realmente no final. Você estreou mesmo na semifinal já, né? Isso aí. Na semifinal, o Jonathan pegou alguns jogos antes. Faltava um jogo, queria saber pra vocês como é que foi essa questão de ter que... Como é que surgiu também o convite? Eu sei que o Léo já estava na comissão técnica, já estava no Sub-17 do Legião. Como é que surgiu esse convite pra vocês assumirem e tocarem o barco e acabaram cumprindo o primeiro objetivo que era subir, né? Sim. Pode ir. Então, vamos lá. Na verdade, no início do trabalho, no início do planejamento, o Felipe Citone me ligou. Porque eles precisavam de alguém... Porque o Augusto trabalhou muito tempo fora, né? Sim. E aí eles queriam alguém de Brasília que conhecesse o mercado, conhecesse os atletas, conhecesse o campeonato. E aí me convidou. E eu aceitei o convite, fui como auxiliar do Augusto ali, iniciamos o trabalho. Até mandar um abraço para o Augusto, né? Ele que foi o grande responsável por boa parte dessa conquista nossa aqui. O Augusto que ele se refere, Augusto César, ex-jogador do Corinthians, campeão mundial de clubes com o Corinthians, jogador da Portuguesa também. Isso, uma história fantástica no Goiás, futebol. Goiás, uma carreira fantástica, uma baita pessoa. Falei, mandei mensagem, ele me mandou mensagem após o acesso, né? A gente conversou um pouco. E ele deu os parabéns, também deu os parabéns para ele. Falei isso no vestiário também, em relação ao nome dele. E aí a gente, após 3 empates, a diretoria achou por bem trocar, né? Porque se a gente avaliar o torneio, os 4 primeiros jogos, nós pegamos as equipes que não tinha tanto investimento, que não vieram ali justamente para brigar pelo acesso de fato. E aí nas últimas rodadas a gente não conseguiu umas vitórias, né? Que a gente esperava também. E aí a diretoria decidiu trocar o comando. E quando isso aconteceu, por mais que a gente tenha um grupo muito experiente, né? Atletas acostumados com acesso, acostumados com títulos, não só aqui, mas também fora, a gente precisava principalmente mexer no lado psicológico dos atletas, né? Que ali, 3 empates, sofrendo gol, uma coisa que não vinha acontecendo, e a gente precisava dar uma mexida no brilho deles. E foi isso que a gente conseguiu fazer, graças a Deus. Aí já numa semifinal, que querendo ou não, é a nossa final, que vale o acesso, que é o principal objetivo, né? Sim. E aí estreamos na semifinal com o CESP, fora de casa, no Abadião. Conseguimos fazer 2-1, jogo muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo, jogo muito equilibrado. E no segundo jogo eu acredito que foi mais, acho que foi já um pouco mais convincente. Aí já introduziu um pouco mais da filosofia, do que a gente queria. Aí já foi um time um pouco mais organizado. Enfim, aí foi um 3-0, acho que sem muito susto, né? Um jogo mais tranquilo. E aconteceu que conseguimos o acesso, enfim, foi mais nessa situação mesmo de mexer um pouco com eles pra esse mata-mata, né? Pra esse mata-mata. Então, graças a Deus deu certo. Enfim,
Agora é com o Chula aí, ver como é que foi essa situação com ele também. Do Legião foi parecido com a do Sobradinho, né? Querendo ou não, foi as duas equipes que mais investiram. E o Legião teve derrota, né? Então pode ter pesado um pouco, né? Na decisão do presidente tirar o Luiz Henrique. Eu, particularmente, eu falei, tava mais focado na base, acompanhava os jogos, o profissional ia, como qualquer outro. E, cara, recebi o convite num domingo de manhã, chovendo, tomei um susto quando o presidente ligou. Mas preparado eu estava. Falei, presidente, você comunicou o Luiz Henrique, falou que já tinha comunicado e que se perguntou se eu podia fazer os 4 jogos, né? 3 jogos ou possível 4 jogos se fosse para final. Falei, presidente, tranquilo, segunda amanhã eu tô lá, vou iniciar o trabalho, né? Pode contar comigo. Alguns jogadores do elenco, eu já tinha jogado, como eu parei recentemente, eu joguei com alguns, conheci alguns já sabia o dia a dia. Outros jogadores também renomados, né? Acostumados também com esse tipo de situação, né? Me abraçaram, me ligaram, me pediram no comando, né? Isso foi importante, que eu fiquei mais tranquilo. Eles partiram deles, alguns ali depois ficaram sabendo que o Luiz Henrique foi desligado. Alguns pediram a minha presença lá. E o Radamés foi um cara que apostou muito, né? Bancou muito isso aí. Chula, e aí, vai, não vai? O que você acha? Eu falei, cara, não tem nem como falar não pra oportunidade dessa que passa só uma vez. Não tem como, ou você pega, entendeu? Não tem jeito. Então eu aceitei com muito carinho, o grupo me abraçou muito bem, principalmente os atletas mais experientes, né? Sucuri, Xavier, enfim, uma galera bem, já, o futebol de Brasília já é bem conhecido aqui. E eu sabia que ia passar por um processo de adaptação, de filosofia, né? Porque assim, eu tenho uma forma de jogar, Luiz Henrique tinha outra, e eu não podia trazer tanta informação de uma vez só. E eu comecei a separar essas informações para ver como que a gente podia assimilar e, cara, principalmente ouvir os jogadores mais experientes do grupo. E isso foi o que fez ajudar a gente a ter o acesso. Eles falaram quais os problemas que tinham, que era para resolver, e o que eu podia acrescentar com a minha forma de jogar. Eu falei, cara, a gente vai sofrer no início. Vai sofrer esse jogo. Aí tinha um jogo com o Taguatinga, que ainda era da fase de grupos. Eu falei, cara, a gente vai sofrer um pouco. Mas é uma mudança que pode ir lá na semifinal, no segundo jogo, já vai dar uma cara melhor. A gente já vai chegar com encorpado, já vai chegar com outra característica. Foi o que aconteceu. No jogo, a gente criou muitas oportunidades, né? E o Taguatinga foi feliz. Perdemos de 1-0, beleza, tranquilo. Nada aqui que desesperou. Na semana a gente corrigiu, passou o que tinha para fazer, começamos a introduzir mais coisas, né? E no jogo de 1-1 da ida, foi completamente oposto o jogo, né? A gente teve pênalti, dois pênaltis a favor, Sim. um a gente errou. Era um jogo que a gente teve 4, 5 chances reais de gol mesmo, uma intensidade diferente do que já vinha jogando. Foi 1-1, tranquilo, a gente sabia que jogar no Cerejão é difícil, independente de qual time de qualquer categoria que seja. E a gente continuou trabalhando, a gente sabia que o acesso viria, mas que não seria fácil, mas com a intensidade, com a crescente que a gente vinha no campo, estava tendo a partir daquele jogo do Taguatinga, o primeiro, da fase de grupo, né, que foi a última rodada, a gente sabia que a gente ia chegar muito melhor pro segundo jogo. Que era só questão de uma bolinha entrar ali que as coisas iam ficar mais tranquilas. E o jogo foi realmente, assim, sofremos pouco. Tivemos uma bola na trave no primeiro tempo, que a gente sofreu. No segundo tempo, o Sucuri não fez nenhuma defesa difícil, não sofreu tanto. Que é mais ou menos as características do time que eu gosto, né? Mais cauteloso, mais seguro ali atrás, né? E acabou que a gente teve muita chance de fazer mais gols. Não era um dia de alguns ali, faz parte do futebol. Mas a gente já não tomou gol, que eu fiquei muito feliz, né? Falei para meus atletas, não tomamos gol. Tinha 4 jogos a gente vinha sofrendo gol. Então, já é um pouco primeiro passo. E, cara, gostei demais. Os caras abraçaram ali. Tem tudo para ser uma grande final. 2 times que são acostumados a isso, os jogadores são acostumados. Sim. Para quem vai assistir, vai ser coisa linda. Entendeu? Legal. Ver ali uma final de Série A ali. Se você botar os 2 elencos ali, é uma final de Série A de Candangão. Né? Não foge do que foi Capital e Ceilândia esse ano, assim, de questão de qualidade de atleta. Né? Tem tudo para ser um grande jogo. Né? Que vença o melhor, as 2 equipes estão preparadas, o Léo também merece, a gente tá do outro lado e merece também. O que foi mais importante foi o acesso. Né? E agora, lógico, ninguém entra para uma final para perder, né? Jamais. Ninguém vai abrir mão. Até porque pro Legião é um título inédito. O Legião é inédito. Nunca Sobradinho tem um já ganhou. vice-campeonato só, né? Tem um vice-campeonato só. Para quem iniciou lá atrás, a família do Renato Russo lá atrás, ficaria muito feliz com o título. Mas pode vir no momento certo e pode ser agora, como pode ser depois, enfim. Tá tranquilo, eu acho que o importante é que todo mundo que apoia o futebol de Brasília puder ir lá assistir, encher o bezerrão lá, é bacana, independente de camisa, né? Vai o torcedor do Gama, vai do Brasília, vai lá assistir, dá o apoio pro nosso futebol lá, que é bacana, colocar pelo menos 5, 6 mil pessoas numa final lá,
é bacana pra gente dar uma... Valorizar, né? É sábado de Sim. manhã, ninguém vai Sim, estar fazendo nada. cedinho. Come um pastelzinho na feira e depois vai lá, vai Tá lá. assistir Legião e Sobradinho. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. A profissão de técnico de futebol geralmente é muito glamourizada, né? As pessoas olham pro Tite, olham pro Ramon Dias, olham pro... os caras ganham bem e tal. Como é viver de técnico da profissão técnico de futebol na base e na segunda divisão? É uma maneira, assim, é muito intenso, né? A nossa vida é muito intensa, assim... Eu digo até financeiramente também. Também, então, a gente entrar nesse ponto, né? Muitos clubes daqui também não tem muita estrutura, né? Sim. Assim, graças a Deus a gente trabalhou em muitos lugares bons, assim, que oferece muita estrutura, que oferece condição de trabalhos legais, né? Real Brasília, Capital, Ceilândia, quem mais vem crescendo aí? O Paranoá. Paranoá, o pessoal vem, Deu forte na vem se base. estruturando. Então, assim, é uma vida muito intensa, né? E claro que base a gente tem que ter um cuidado, porque nós estamos formando ali, né? Chega nessa idade do sub-20, a cobrança é maior, porque às vezes não tem um salário, não tem algo para oferecer dentro de casa. E aí o pai e a mãe começam a pressionar também, porque além do estudo, precisa também trabalhar. E a gente é sempre confrontado com vários desafios, né? E aí não é só o lado do treinador, às vezes a gente é psicólogo, às vezes a gente Estrutura pequena, né? o que o filho não vai falar pro pai, ele abre pra gente. Uhum. Alguns problemas que acontecem na vida pessoal de cada atleta. E aí a gente sempre aparece esses desafios pra gente, né? Não é só o futebol em si, né? E é claro que, por isso que eu falo, às vezes alguns clubes oferecem algumas estruturas que nos ajudam bastante. Mas é muito desafiador, né? A gente tá na base há muitos anos. Uhum. A gente sofre com algumas coisas também. A parte financeira é uma. Sim. A cobrança excessiva, né? Porque, pô, ali nós estamos formando. Querendo ou não, nós estamos formando. Nós não vamos ganhar sempre, né? E claro que às vezes dá para fazer os dois, dá para formar e ganhar também. Mas tem clube que, principalmente aqui em Brasília, quer só ganhar. A cobrança é só para ganhar, não importa doa quem doer. Só que não é bem assim, né? Então, em relação à base, é muito difícil, é muito desafiador, muito mais difícil que um profissional. Profissional, aí entrando nesse assunto do profissional, eu já fui treinador de segundinha com time sub-20, eu já fui treinador não, auxiliar muitos anos na primeira divisão, e aí a cobrança, porque aí o jogador já ganha salários altos, né, já tem uma outra responsabilidade, então um comprometimento mesmo, às vezes é para um calendário, às vezes é para botar o clube fazer um caixa, né, igual o próprio Ceilândia fez ano passado, né, conseguiu se estruturar e já fez tá fazendo um terceiro campo, já fez uma academia, já melhorou a estrutura do clube, então aí já muda um pouquinho. Mas a vivência do profissional é maravilhosa. Você trabalhar no profissional, né, Chulé? Igual ele falou, pô. Legal. Quando você trabalha com jogadores que o próprio Chulapo citou, Sucuri, igual tá do nosso lado, Gilvan, Giovanni, Glaicon, né, que trabalhou muito tempo no Campeonato Mineiro. Jogadores que te abraçam de um jeito que você nem imagina, cara. Um carinho enorme por você e tal. Então, assim, te dá uma certa... te dá um conforto ali pra você poder exercer ali, né? E assim, acredito eu que ambas as diretorias, né? Acho que deixou a gente muito à vontade, sabe? Pra tomar as nossas decisões. Legal. Isso também faz muita diferença. Não vi uma pressão, tem que botar fulano, tem que botar ciclano, tem que jogar desse jeito. Isso, graças a Deus, com a gente não aconteceu, né? Receberam muito bem, entenderam muito bem. Por isso que eu falo, quando você trabalha com um grupo muito experiente, é menos difícil eles se adaptarem, eles conseguem se adaptar muito rápido, né? Aquilo que a gente pede. Então, é isso. Cara, essa transição da base profissional, tá indo pro meu 1 mês agora que eu assumi o Legião, né? E assim, realmente é muito diferente. É muito diferente. E o dia a dia na base, ele é complicado. Né? Que você não lida só com o atleta, você lida com o pai do atleta, você tem que lidar com o empresário que acha que o menino já tá pronto, que acha que, sabe, é difícil, é complicado. E assim, eu já falei em outras entrevistas, os pais aqui em Brasília também são bastante complicados. Verdade. Muito complicado. A gente tá muito longe de ser um centro de São Paulo, Rio, Minas. Muito longe, tem muito lugar na nossa frente ainda por mentalidade. E às vezes eu nem culpo os pais. Quando eu converso realmente com os pais mesmo,
é falta de orientação mesmo, falta de assim, comunicar mesmo, de reuniões, de fazer palestra para os pais, é importante. Né? Porque, cara, é cada coisa que a gente lida que, assim... Cada vez mais querem 3x, né? Não dá Tudo pra rápido, entender, né? assim. Aí depois aí realmente, quando você senta com o pai, e olha que a gente, treinador, às vezes nem dá muita satisfação pro pai, mas às vezes tem uns que a gente tem que chamar pra conversar, porque senão complica, né? E assim, em Brasília tem um mal aqui, que pô, tem jogador que joga em 3 times, 4 times. Tem 4 treinadores ao mesmo tempo. Tem jogador que eu treino a semana toda na base, segunda a sexta. Sábado de manhã joga comigo, mas sábado à tarde joga com o Léo, domingo de manhã joga com vai fulano. Pro futsal, vai tá pra no futsal. Cara, aí quando vai ver, o menino não descansou. O menino dando tiro pra todo lado. Não se hidratou, não comeu bem, o descanso faz parte do treino, não descansou. Só gerou desgaste ali, e daqui a pouco o menino cedo tem uma lesão, aí culpa a gente, culpa o campo. Não, o menino não para. Aí olha o estudo do menino, o menino tá mal na escola, mas prefere que o menino tá bem lá no final de semana. Aí, é uma junção de coisas aqui que tem que melhorar muito. E acho que a gente tem muito se ajudar. Muito mais podcast, mais conversa, que essa comunicação chegue mais nos pais. E alguns aqui, atletas de 12 anos, já tem empresário aqui em Brasília, 11 anos. E acha que o menino já tá pronto. O menino, pô, todo respeito, o menino não tem uma coordenação todo torto, mas assim, viu que o menino tem minha altura, mais ou menos, os caras já acham que tá pronto, e não é assim. Eu tô pagando, tem que jogar. É um processo, e esse processo, ele da categoria de base, ele é doloroso. Nem todo mundo vai vingar, é um funil, ainda mais em Brasília, a verdade é essa. Igual eu falo pros meus meninos, cara, aqui é bom pra ser médico, pra advogado, aqui em Brasília é bom pra muita coisa, agora pra futebol, cara, tem que sofrer. Quando, por exemplo, eu mesmo quando jogava em 2013, eu saí do Gama emprestado pro Fluminense. Cara, aqui no Gama eu era o... querendo não jogar, não sei o quê. Cheguei lá, era Gerson, Scarpa, era uma safra de 2013. Você jogou com esses caras todos? Joguei. Cheguei lá pra fazer aquela famosa prancha. Sim. Eu não sabia fazer uma prancha. Core, porque né? aqui eu não sabia. O cara foi falar core, eu fiquei perdido. Falei, o que é core? Porque aqui na época eu não fui orientado pra isso. Então, como cheguei lá, eu era mais um e não durei 6 meses lá. Então foi um tapa na minha cara, e isso eu uso de exemplo, porque pros meninos, falei, eu cheguei lá, e aí? E olha que eu fui pro Fluminense, que é um formador mesmo, Xerém, na época eram os melhores. Você imagina um centro maior, hoje um Palmeiras, um Flamengo. A exigência é grande, né? Então, assim, é respeitar mesmo o processo. Muito bom. Às vezes o menino não vai vingar, não vai. A verdade é essa, tem que ter esse entendimento, continuar estudando. Tira o futebol pro lazer ali, bacana, beleza. Deu certo? Deu, não deu, já virou médico, já virou advogado, já virou isso, já virou aquilo. Não dá pra parar. E os pais, eles depositam isso em cima da gente, jogam essa carga em cima da gente, que a gente tem que fazer o filho dele se tornar jogador profissional. Cara, mas se você olhar em São Paulo, que tem divisões, sub-17, tem 3, 4 divisões dessa categoria, sub-15. Profissional tem série A4, B1. Aqui em Brasília nós temos essas divisões, né? O próprio Léo citou nas entrevistas, né, Léo? Sub-17 tem uma divisão só, joga tantos mil times, mas, cara, quando a gente vai ver, a gente que tá mais nas categorias de base mesmo, infelizmente a gente pega outros times, cara, que não é nem os profissionais e os atletas, é a formação mesmo. Não tem que respeitar um processo, passar por uma segunda divisão, nivelar, o menino aprender, pra depois estar numa primeira. É assim que é no profissional também. Legal. Entendeu? Se o Legião e o Sobradinho no profissional não tiver uma mentalidade de Série A, infelizmente, meu amigo, vai bater lá e vai voltar. A verdade é essa. É o que acontece muito, né? A gente tem casos recentes do Paranoá. O Paranoá até há pouco tempo subia, descia, Sim. subia, descia. O Planaltino esse ano também subiu, já desceu. coisa. Mentalidade. É difícil, por exemplo, você vai pegar os 10 times ano que vem do Candangão da primeira divisão. Cara, quem titubear ali, quem não tiver uma mentalidade grande, vai cair. Não tem como. O Campeonato Candango do ano que vem, né, Danilo? Vai ter 5 campeões, né? 5 dos campeões. 10 times da E primeira os divisão, outros 5 5 são campeões. times estruturados. Né? E o Capital, por exemplo, não tá entre os campeões, mas é mais um time muito forte. estruturado. Hoje é o time Muito a ser forte. batido em Brasília, é um dos maiores investimentos com o brasileiro. Então, assim, tem que ter essa consciência na base também, cara. Tem que ter essa consciência na base também. E assim a gente vai formando melhores jogadores, os campeonatos ficam melhores, ficam mais nivelados. Tem uma sequência de calendário, achei muito importante essa Copa Brasília Sub-20 que teve Sim, agora. legal. Principalmente para os times nossos que classificam e vão para a Copinha. É muito produtivo, vai ser muito legal. A gente chega com um tipo de jogo para uma Copa São Paulo. Então, assim, tá melhorando. Eu acho que daqui a um tempinho o futebol de Brasília ele vai estar nas prateleiras maiores. Mas agora, se a gente não se juntar, os treinadores não se juntarem, a gente conversar, dialogar mais sobre treinos, sobre como que a gente pode fazer isso,
um negócio de pegar pega o jogador do outro, o outro joga 3 jogos, pega de não sei o quê, dá pra ser conversado, todo mundo pode sair ganhando lá na frente. Eu acho que falta essa empatia, esse diálogo, sabe? Eu vejo muitos treinadores fechados aqui, os caras muito fechados. Você liga pro fulano, o cara, não quero falar com você, não quero... A gente só quer ajudar o garoto. Às vezes o garoto realmente tá no projeto, tá numa escolinha, mas vai pro Real Brasília com o Léo, pô, ele tá dando um salto. Vai treinar todo dia, vai treinar no CT arrumadinho, vai ter um alojamento, vai ter comida. Às vezes os projetos sociais querem ser alto rendimento. Cara, aí fala, exatamente, aí fala com o Léo, não vou mandar pro Léo, não. Não vou mandar pro Chulapa. Não vou mandar pro Marcos, não vou mandar pra fulano. Cara, mas aí o menino, ele mesmo acaba privando o sonho dele e não consegue. A gente aqui é uma porta pra eles. Perfeito. Mas o negócio é o quê? Quer mandar direto pro Atlético, quer mandar direto pro Flamengo, aí sai decepcionado, aí o menino fica aí desnorteado, os pais ficam brigando na arquibancada, Brasília nunca Às vezes não presta atenção numa história dessas como a tua, né? Não, é complicado, assim. E assim, eu acho que falta essa união, juntar mais, a federação também podia organizar mais palestras, juntar os projetos sociais à base numa reunião. Ó, Léo, o que você pôr? O Léo é referência pra gente, cara. Pra gente que é treinador, o Léo é referência de base. Eu jogava, o Léo já tinha conquistado. Então, assim, por que eu e o Léo... Mas eu e o Léo já te conheço, a gente conversa de muitas outras oportunidades. A gente não tem essa vaidade. Pelo menos eu e ele e outros treinadores. Agora tem uns aí que é complicado. Isso aí reflete no menino, reflete no garoto. Isso é difícil, mas eu acho que Brasília tá caminhando bem pra melhorar aí. Voltando um pouco para essa questão do profissional que a gente estava falando, questão de organização, Sobradinho e Legião já concluíram o objetivo e o Candangão tá ali já, daqui 2 meses. Eu queria saber sobre o futuro de vocês. Você pretende voltar para a base do Legião ou o seu planejamento mesmo, sua ideia, e até conversa com a diretoria, é seguir como técnico do profissional, a mesma coisa pro Léo, porque assim, o planejamento tem que seguir, né? Daqui a pouquinho, em janeiro, já tem jogo aí de primeira rodada, segunda rodada do Candangão. Na verdade, o planejamento começou a partir de segunda, né? Porque após o acesso, você tem que ir atrás de atletas de renovação, de reformular o elenco, de reforçar o elenco. Muitos atletas emprestados voltam para os seus clubes. Então, o clube, a partir de segunda-feira, já começou a fazer essa parte de renovação, de estar trazendo consulta de mercado, né? Tá trazendo novos atletas. Mas em relação à minha situação com o clube, após o jogo a gente conversou muito rápido ali, até porque clima de festa, aquela coisa toda, né? Mas a gente tocou já no assunto mesmo de continuidade. E eu deixei bem claro que seria importante a gente conversar após a decisão, após a final. Deixei também a diretoria à vontade, porque nós sabemos do investimento, nós sabemos do que o Sobradinho vem para o ano que vem. Né? O Sobradinho vem justamente muito forte ano que vem, eles querem... a ambição é muito grande, né? A ambição é muito grande, mesmo de brigar lá em cima. Eu também deixei bem à vontade, se quiser abrir as portas ou trazer o treinador, se for da vontade da diretoria de uma continuidade, aí nós temos que sentar bem mesmo e rever o planejamento de muita coisa, né? Então, mas eu deixei bem claro que seja após a decisão, para não fugir muito do foco, né? Nós queremos muito título, né? Nós queremos muito essa conquista para a torcida, porque após 5 anos, né? E assim, a história do Sobradinho nos últimos anos foi muito triste, né? Muitas situações depois do título, né? Muitas situações de desconfiança, se tinha manipulação, se não tinha, se quem tava vindo... porque foi muitas goleadas, né? Então gerou muito essa desconfiança no clube, né? Então justamente a diretoria veio, essa diretoria que já tinha feito trabalhos anteriores, de trabalho de conquista, como foi em 2018, de jogar a Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, e eles têm essa missão novamente. Então a gente tem trabalhado muito nisso, de focar na decisão, focar na final, e aí sim, é claro que o Felipe já tem trabalhado outras situações, porque o clube vai precisar se estruturar, porque nós fizemos todo um trabalho no Gama, no CT do Gama, né? O Gama abriu as portas pra gente fazer o trabalho ali de preparação, e hoje o Sobradinho ainda não tem um CT, né? Ainda não tem um CT, tem só o estádio ali que vai... Acredito eu que para fevereiro, março deve estar liberado para o campeonato. Passando por reformas. Isso, né? Passando por reformas. Então nós vamos precisar de outro espaço. Então essas coisas tem que começar já a correr atrás, né? E Brasília, claro, tem muitos clubes sociais que podem abrir as portas, né? Mas é um período chuvoso, então a gente acaba que vai esbarrar em algumas coisas, mas enfim. Deixei isso bem tranquilo com o Felipe, bem tranquilo com o presidente Gildo, para que após a final, sim, a gente possa sentar e planejar justamente o Candangão do ano que vem. No Legião a gente iniciou algumas conversas também, porque a gente tem muito atleta emprestado.
E outros atletas também já receberam propostas de outros clubes, propostas melhores. E o presidente, ele é muito bacana nisso aí, o Jaime. Ele quer que ele chama de piá lá, né? Porque ele é gaúcho, né? Ele fala que os piá dele tem que levantar voos maiores mesmo. E assim, a gente iniciou algumas conversas, lógico. A gente vai sentar também com calma, né? Sobre renovação, sobre tudo isso, sobre planejamento para 2025. E assim, no meu caso, não pretendo voltar para a base, né? Não pretendo. Eu quero dar continuidade no profissional do Legião. Mas o Jaime e o Radamés também vai falar que querem contar comigo para 2025 no Candangão. Mas o futebol a gente conversa bastante. O dia de amanhã a gente nunca sabe. nunca sabe, dinâmica, né? Estamos à disposição, né? Mas a princípio é focar na final também. Mas de atletas já inicia a conversa, porque não tem como, o mercado ele tá muito agitado. Se deixar para contratar depois não dá tempo, todo mundo pega e você acaba ficando sem ninguém, entendeu? O que eu posso falar do Legião é o que ele fez em todos os anos. Ele vai dar prioridade para atletas mais jovens. Isso. A prioridade pode ser um time sub-23, ele já falou em time sub-25. Trazer, que nem ele trouxe agora, um Sucuri, um Badiuga, uns atletas mais velhos, mas ele quer fazer uma mescla e a prioridade é fazer um time mais novo, né? Isso é bacana dele, ele quer dar oportunidade, querendo ou não, ele consegue ter mercado para esses atletas, né? Tem time que vai buscar no próprio Legião, e também ele consegue chamar a atenção de outros clubes que são atletas jovens, né? Então, essa é a mentalidade do Jaime, ela é bem bacana. E já vem de anos, né? Por exemplo, tem sub-20 que ele põe para jogar sub-17. Ele não se importa com o resultado. Ano que vem, provavelmente, o sub-20 vai entrar com atletas 2008, que são primeiro e segundo ano de juvenil. Deve compor com 8 atletas 2006, e olhe lá, assim, bem já determinado. Ele não está se importando muito com o resultado. Quer que esse atleta, por exemplo, 2008, daqui 3, 4 anos ele pode dar um retorno lá na frente pro clube, com pano próprio profissional. Como eu estava treinando no 17 agora, eu vou subir 4 já para integrar o Candangão 2025. 4 atletas sub-17 vão fazer esse intermédio ali sub-17 e 20, mas vão estar no grupo, vão estar pegando casca, vão estar aprendendo ali no dia a dia com o profissional. Teve uns lá hoje já cortaram os cabelinhos lá, aqueles... Trote, velho trote. É legal. É bom, Os meninos assim... Eles ficam chateados, mas é bom, né? Fizeram o Ronaldo com a cruz lá, foi complicado. Mas é legal, assim. E o Legião, hoje ele tem o CT próprio, né? Então isso facilita muito ter seu campo, ter sua estrutura. O CT tá ficando muito bacana. Hoje tá indo pro 6º campo lá. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir lá, mas tá se estruturando, o presidente tá fazendo mais coisas, quer fazer mais campos. A prioridade é as categorias mais jovens, os mais novos, desde o sub-8 ao CT lotado todo dia, muito atleta em projeção lá. Recentemente agora acho que conseguiu vender 3 jogadores direto pro Grêmio, 3 negociações diretas, não vão nem passar por teste. O treinador veio aqui, tem um projeto do Grêmio, acho que é Grêmio na Estrada, se eu não me engano. O Grêmio vem, monta sua estrutura aqui com o treinador da categoria, o diretor e o coordenador. Eles assistem muitos jogos da captação ali, pega jogadores de outros clubes, sentam ali e assistem. O Grêmio Internacional são violentos. Estão fazendo isso. Genoma Colorado. Final de semana passado, o treinador do Sub-17 do Grêmio sentou e assistiu os treinos do Legião. E dentro disso ele falou, esses 3 atletas encaixam no meu time. Então, isso bem bacana o que o Grêmio fez. E assim, o projeto do Jaime é esse. Revelar mais atletas. E o que bacana é o que ele tá dando condições para esses atletas. Passagem, alimentação, alojamento, tudo. Então ele tá com um pensamento bem legal para a base. E assim, o que eu gostei do Legião é o quê? Que ele não se importou muito com o resultado. Complicado você chegar e... Falei, Jaime, assim, o seu time precisa reestruturar, precisa disso, daquilo. Lá no Gama, quando eu cheguei em 2021, lá logo após a gestão do Weber lá, eu falei pra ele, a gente foi ganhar lá no final de 2022, sub-17, mas a gente ficou 2 anos ali batendo e sofrendo, entendeu? Ainda mais sem apoio, sem condições nenhuma. Eu falei, então, é um projeto a longo prazo. Se for a longo prazo, eu vou. Se você quer que eu chegue aqui, faltava 2 semanas pro Campeonato Sub-17. Se você quer que eu chegue aqui em 2 semanas e seja campeão Sub-17, é complicado. Os outros times, Capital, Real, já tudo bem montado, né? Tudo bem estruturado. Consegui fazer um time competitivo, a gente caiu numa chave muito difícil. Caiu todos os times na mesma chave. Ficamos com 17 pontos, o Capital, que foi o 4º em 18, o Capital, que foi o atual campeão. E a outra chave, o 4º colocado classificou 14 pontos. Então, assim, mas a gente fez um trabalho bacana. E dentro disso, já subiram com o atletas profissional. Então, cumprimos o primeiro objetivo. E ano que vem, o time de sub-17 e o sub-20 do Legião vem bastante forte aí. Legal. Vou subir um pouquinho a temperatura aqui. Ai, vambora. Do ar-condicionado? Roquete. Leonardo Roquete, por que o Sobradinho vai derrotar o Legião na final de sábado? Rapaz,
Mas, assim, com todo respeito, né? Claro, o trabalho do Chulapa, o trabalho do que o Legião vem fazendo. Como o Chulapa falou no início aqui das entrevistas, né? Da entrevista. São os 2 times que mais investiram, né? Nós vamos pra cima, né? Não tem o que fazer, né? É jogo único, né? É jogo único, nós vamos pra cima. Qual é o teu sistema de jogo preferido? Meu sistema? Mas, Movimentação é outra coisa, não. Fazer um 4-3-3 com 4-4-2, variação 4-4-1, 3-5-2. É o que o jogo pedir, né? É o que o jogo pedir. É claro que nós vamos estudar muito bem o Legião, porque uma coisa foi na primeira fase, outra coisa foi agora no mata-mata, porque existe a mudança de gestão do grupo, é o trabalho que o Jonathan vem fazendo. Então nós vamos estudar muito bem, né? Como ele também vai nos estudar bastante. E é claro que todas as equipes têm as suas estratégia ou as suas deficiências, né? E aí, é claro, vamos tentar explorar o máximo possível disso. Né? E é isso. É que nós vamos pra cima, não tem... E por que o Legião vai derrotar o Sobradinho na final de sábado? Surpreender, né? Tentar, de alguma forma, a gente sabe que o Sobradinho é muito forte, a equipe muito qualificada. Até agora não perdeu, isso pesa muito. É uma equipe, então, que não vende fácil a vitória, né? Não vai desistir em nenhum momento, né? Então, cara... A minha expectativa ela é boa, ela é alta também. Não tem como chegar na fase dessa e falar que eu não tô confiante, né? Qual é o teu sistema preferido também? Fazer mesmo? 3 com 3-5-2, 4-4. Ataque bloco, defende mais. Ataque picada de abelha, né? Vai lá uma vez e volta. Já ouvi isso no treinador, já assim, cara. É o que o jogo pedir. Final, nem entra muito esse sistema, te falar a verdade. Isso aí. É mais parte mental. O atleta é muito detalhe, né? Mesmo atletas muito experientes, que nem tem as 2 equipes, tem atleta que sente esse tipo de jogo e tem atleta que cresce muito nessas horas. Então é mais o lado, vocês vão ver que não entra muita parte tática. Às vezes é um jogador que não jogou que resolve. E até os times estão um pouco mais aliviados também por causa da baixou a pressão mais também. Tranquilos. E assim, é um jogo que é muito detalhe, né? Não dá pra te falar que te precisar aqui de esquema, de tudo. Final é final. Quem já viu final aí sabe que tudo pode acontecer. É um jogo que é aberto. Os 2 times são qualificados. Pegar os 11 que começaram o nosso último jogo, os 11 do Léo, só jogador rodado, jogador que tem 3, 4 acessos no currículo. Então, assim, cara, é equilibrado. Vai quem está muito mais a parte mental mesmo. A final da segunda divisão, né, Danilo? É jogo único, Jogo único, empatou, vai pra decisão por pênaltis. Vai lá, Danilo. Com certeza, vocês já estão estudando um ao outro, já conhecem bem. Eu não sei se vocês vão querer entregar isso. Mas o que hoje o Sobradinho mais se preocupa com o Legião? O que o Legião mais se preocupa com o Sobradinho? Questão de alguma arma que já estão atentos para essa final? É só... Comentou, né, que às vezes baixa um pouco a adrenalina ali, né? Porque já conseguiu o objetivo principal, o acesso. E aí que nós temos que ter esse cuidado, né? Porque às vezes não pode relaxar tanto, né? Então tem que... Já comemorou que tinha que comemorar... Mas agora é foco total, é girar a chave, porque existe uma decisão e nós temos que ir em busca disso. Mas é assim, não tem, como o Chula falou, né? Não tem muita receita de bolo, né? É cuidar do lado mental, do lado da cabeça dos atletas, que é focar na decisão. Um jogo, uma decisão, tudo pode acontecer. Às vezes, uma jogada mais ríspida, você perde um jogador cedo. Às vezes é uma lesão, às vezes é algo que foge do nosso controle ali, que pode desestruturar ou não, né? Então, é explorar as armas que a gente tem de característica, né? É ter o cuidado com o time adversário que nós temos que estudar, mas também pensar no nosso trabalho, né? Pensar na gente mesmo, de estratégia nossa, né? De estratégia nossa mesmo interna. Que é focar nessa decisão que é muito importante para a torcida, muito importante para a cidade, muito importante para o clube, para a gente, para o nosso currículo, né? Para a nossa história no futebol, é isso. E assim, eu acho que quem tem que se preocupar é quem não vai no estádio. Vai perder o grande jogo. Vai perder o espetáculo. Vai perder o grande espetáculo, então você vai ser um grande jogo. Você pegar o elenco das 2 equipes, não tem como o jogo ser ruim. Não tem como, o jogo vai ser bom. Ele vai te dar uma intensidade, vai te trazer ali uma vibração, uma energia para quem tá do lado de fora. Se os caras não for ao estádio, pelo menos acompanha pode assistir, a transmissão, né? Na transmissão que tiver. Tenho certeza que vai ser um jogo bacana, um jogo aberto. E final, tudo pode acontecer, detalhes, né? Dia a dia, não tem
Não tem como agora eu, quarta e quinta, fazer milagre, querer Não muda assistir mais, todos os né? jogos Tem mais, sobradinho, é isso aí, vou é mudar isso. sexta-feira. Não tem como, não tem mais. Não tem receita de bolo, que nem o Léo falou. Tá tudo em aberto e preocupado quem não for vai perder um grande jogo aí. Boa. Pode ter certeza. Uma curiosidade, vocês com certeza vocês vivem vendo futebol, que nem eu e Danilo também, te vê com outro olhar de análise, de jornalista, mas vocês com certeza veem vários jogos. De vez em quando vocês batem o olho em alguma coisa que algum treinador tá fazendo, ou no Brasil ou no exterior, e fazem, cara, isso aqui eu posso fazer com a característica do jogador que eu tenho. Rola isso com vocês? Com certeza, com certeza. E Sim. quem são as inspirações de vocês, assim, digamos? Às vezes a gente tem que ter um cuidado com o comodismo, né? Uhum. Às vezes as pessoas querem copiar, por exemplo, vamos botar aqui, Jorge Jesus em 2019 fez um baita trabalho aqui no Brasil, e aí era a onda do momento. Isso. Aí daqui a pouco veio o Abel Ferreira com uma estrutura totalmente diferente de jogo. Então agora é o Abel Ferreira. E a gente tem que ter esse cuidado, né? É claro que a gente que vem iniciando um trabalho profissional, a gente também já vê com outros olhos, mas você vê, claro que você vê algumas estratégias. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Abel, em dois sentidos, Do né? Abel Ferreira, né? Do Abel Ferreira, Uhum. em dois sentidos, de gestão, né? Eu acho que ele é um baita gestor. Sim. Um baita gestor. Você mantém um elenco daquele ali. E quantas vezes o Palmeiras mostrou sair de situações adversas e um lado mental muito forte. Então eu tento me inspirar nisso. E em relação à parte tática também, algumas situações que você vê como característica, né? E aí eu posso confessar aqui agora uma situação que foi o jogo do CESP, o jogo da ida. Eu não sei se vocês acompanharam, claro, essa questão de tática, né? Vamos botar essa questão de tática. Quando eu assumo, eu conheço muito bem o Giovani. O Giovani trabalhou comigo no Ceilândia. E o Giovani vinha jogando como primeiro homem, né? Muito Tá técnico. pelo lado esquerdo agora. Que é o corredor Mudou já. dele. Não, mas não tem como esconder. Ele sempre dominou aquele lado ali. Verdade. Como o Paranoá, Sim. no Ceilândia. É característica. E aí, a gente analisando o CESP, a gente viu uma situação ali. E o Giovani, curiosamente, vai lá e faz os 2 gols do jogo da ida. Porque ele não pisava na área. Então, no início do trabalho, ele estava como primeiro e ele não tem muito aquela intensidade de pegada de primeiro volante, que eu gosto. Um volante mais de marcação, um volante mais ali que protege muito bem a defesa e tal. E aí a gente adapta um pouquinho ali, ele consegue fazer os 2 gols, como aconteceu com outro volante no jogo da volta, que foi o Paranhos, que faz um gol de fora da área, que consegue chegar muito bem, esses volantes que faz área a área. Então... Box to box. box, isso aí. Então a gente começa a pegar muito essas situações que a gente vê também no profissional, no alto nível, né? No alto rendimento ali de Série A, entendeu? E a gente consegue adaptar algumas situações, mais isso. E você? Cara, eu assim, o Abel é indiscutível também, né? Indiscutível o trabalho que ele vem fazendo. Do lado, no Brasil, na seleção brasileira, eu gostava muito do trabalho do Tite. Felizmente não teve resultado, né? Mas era uma equipe que sofria muito pouco. Né? Muito pouco. Tomava muito pouco chute frontal, que eu falo com meus atletas. Tomava muito pouco chute de frente pro gol muito aberto. Era só jogador, era bola cruzada, que nem foi o gol da Croácia. Que é muito raro você tomar um gol daquele. É mais difícil, né? Você tomar um gol daquele de jogada pra trás, né? E o time do Tite sofria pouco, né? Acho que ele ficou 6 anos, tomou, acho que foi 15 ou foi 16 gols. É um absurdo. Foi muito bom o trabalho. Absurdo isso aí, entendeu? Então, assim, a gente pega de referência, a gente assiste muito, o campeonato inglês, campeonato Série B, Série C, mas tudo volta para as peças que você tem. Lógico. Não adianta eu olhar, por exemplo, eu gosto muito do treinador chamado De Zerbi, que é o treinador hoje do Olympique de Marselha. Cara, o italiano, né? Acho que ele é italiano. É isso. O suíço, o italiano. O modelo de jogo dele é um absurdo, assim, que ele faz com os meninos mais novos, que ele era do Brighton, né? Então ele ficou 5 anos no Brighton, só trabalhando com jogador sub-23, no campeonato inglês e ficando entre os 8. Isso me chamou a atenção. Pô, o que esse cara faz? Porque é só moleque. Só moleque. Pode olhar o time dele, é só menino. Só novo. Cara, é uma coragem que ele encoraja muito os atletas, né? O time dele pouco dá chutão. Não que o chutão não seja válido, muito pelo contrário. Mas a proposta que ele faz jogando contra o Liverpool lá dentro, às vezes perde o jogo. É normal, mas eu me vejo muito nisso, cara. Mas ele tá formando. E ele já vendeu. O Brighton vendeu muito jogador recentemente. E agora ele vai pro Marselha, tá com a mesma identidade. Né? Então, assim, é um cara que a gente pega de referência. Lógico que a gente tem as peças que ele tem, né, Léo? As coisas era mais fácil. Você fala, assim, a gente não perder as nossas convicções. Isso. Né?
Você Isso. pode perder suas convicções. Mas a gente tenta sempre se adaptar com Isso alguma aí, coisa. Isso aí. Sempre com alguma coisa, né? Principalmente essa parte mental, né? Ela é de suma importância também. E assim, as coisas vão acontecendo de acordo com o que você vai fazendo a gestão de grupo ali no dia a dia também. Os caras vão abraçando a ideia e assim vai indo. A gente tá caminhando pro fim, que eu já tô estourando o horário da nossa produtora Bianca. E vou passar a bola pro Danilo fazer a última pergunta dele, depois eu faço a última também. Eu tenho uma específica pro Léo, porque você até falou aqui já, você trabalhou muito tempo com o Adelson. Sim. Adelson é tricampeão candango, do lado do Tadei, eles são os dois técnicos que mais ganharam a primeira divisão. Você tem até a curiosidade, você pode ser campeão da primeira e da segunda divisão na mesma temporada. Isso. Mas eu queria te perguntar qual que é a importância do trabalho do Adelson, o quanto que te influenciou também na tua carreira e o que você conseguiu beber dessa água que ele fornece. Cara, então assim, eu falei na final do Sub-20, né? A gente foi campeão Sub-20 agora, recentemente. E eu falei numa das entrevistas que eu tenho ele como mentor, né? Em algumas situações, né? O que eu mais aprendi é a parte disciplinar. Assim, é uma gestão fantástica. Às vezes extrapola um pouco. Faz parte, né? Porque cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua maneira de agir naquele momento ali. Enfim, às vezes extrapola um pouco. Mas a parte disciplinar dele, a parte de gestão é uma das coisas que eu mais levo comigo, né? Nem tanto a parte tática, porque cada um tem a sua ideia, né? Cada um tem a sua ideia, e claro, vai de elencos, vai de peças, vai de momentos, vai de objetivos, enfim. Mas o que eu mais aprendi com ele é essa situação mesmo que eu gosto muito dessa parte de disciplina, de cumprir as ordens, de cumprir as regras. Eu falo isso muito para os atletas, né? Quando eu cheguei, a gente fiz questão de expor para eles algumas mudanças que me incomodavam bastante. Né? Questão de horário, questão de disciplina dentro do trabalho. Por isso que eu falo, nós pegamos um elenco muito experiente, mas também é um elenco muito difícil de lidar no dia a dia. Porque tem hora que eles extrapolam um pouco entre um e outro, vai ter a discussão que é normal, vai ter um bate-boca que é normal. Pô, no jogo da ida teve uma discussão ali, não sei se vocês conseguiram reparar agora, né? No jogo da ida não, no jogo da volta, do acesso, que o Lucas Vitor bate boca com o Paranhos, e acaba que o Paranhos, por ser mais experiente um pouquinho, consegue desenvolver bem a partida. O Lucas Vitor já deu uma caída, porque ficou preocupado mais na questão da discussão. E aí eu chamei os dois no intervalo, que não podia acontecer aquilo ali, mas morreu ali na hora, tá tranquilo. E aí depois... O Scarpa e o Hulk estão brigando, estão na final da Libertadores quase. E tem hora que você tem que deixar que é só deles, é eles, não tem como você intervir, não tem como você agir naquele momento. Você deixa para que eles se resolvam ali, que eles lavem a roupa suja, se extrapolar um pouquinho a gente entra. Mas, respondendo a sua pergunta bem clara, é isso, essa questão de gestão, essa questão de ambiente, do ambiente fazer funcionar. É claro que o Sobradinho, a gente num momento de turbulência foi nos 3 empates, né? Que aí a gente vinha sofrendo gols, a vitória não vinha. Como eu falei anteriormente, nós pegamos o Legião, uma situação atípica, o Vitor Xavier expulso no primeiro tempo, e para mim o Legião melhorou ali, porque se fechou, se organizou, e ficou difícil de entrar, e aí numa bola parada, eles foram lá e empataram o jogo. Quando eu falo para vocês que são situações atípicas que fogem do nosso controle, em relação a isso, mas se a gente tivesse um lado mental ali, uma situação mais, a gente poderia ter controlado o jogo de outra maneira. Então é mais isso mesmo, essa questão de gestão, mais essa questão de regra mesmo, fazer a coisa funcionar. O combinado pra mim não sai caro, não tem problema nenhum também. Adepto à mudança, se um jogador chegar pra mim, professor, eu acho que a gente pode melhorar isso aqui na hora. Se eu perceber que é uma situação que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer, vamos embora. Legal. Mais ou menos isso. A minha última, e aí o Danilo fica à vontade também se quiser fazer a última dele. A minha última é a seguinte: a seleção brasileira hoje procura um camisa 9, vocês são da base. A seleção hoje procura 2 laterais, lateral direito e lateral esquerdo. E a seleção hoje tem não somente a seleção brasileira, mas vários clubes têm uma infinidade de pontas. E você olha para a ponta direita hoje do Brasil, vai ficar gente de fora. Porque aí você tem o Luiz Henrique, você tem o Estevão, você tem Savinho, você tem ainda o Antony, que pode ser emprestado pelo Manchester United. Do outro lado você tem Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli. O que aconteceu na nossa base que a gente tenha hoje tantos pontas, praticamente nenhum camisa 9, e a gente carece de laterais? Na minha visão, cara, o que aconteceu de uns anos pra cá? Os jogadores que têm uma qualidade técnica muito acima da média, antigamente colocava ele de 10, de meia ali por dentro pra ele. Agora é o contrário. Eles jogam eles pro lado do campo. Ou pra trás, né? Ou pra trás. Você pode esquecer. Porque ponta tá dando dinheiro, né? Ponta tá dando dinheiro. E aí você perdeu aquele camisa 10 que a gente não tem mais.
Até aqueles camisa 8 mesmo, sabe? Estilo Gerson, canhotinho, os caras mais... Não tem mais. Porque assim, ficou muito... Todos esses jogadores têm essa qualidade técnica, joga pra beirada. Faz ponta, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu e o Léo trabalhou com um jogador, o Charlinho, né? Porra. O Charles é um menino de 2003 aqui de Brasília, que ele faz muito bem falso 9, faz muito bem camisa 10, faz muito bem ponta. E infelizmente esse jogador não teve o destaque no mercado. Ninguém não chamava a atenção de ninguém. Fez uma boa Copa São Paulo, né? Fez uma Copa São Paulo com o Léo absurda. Por quê? Estatura baixa, porém o moleque tem Ainda tem isso, os laterais têm que ser altos Isso. hoje. Eu dou o exemplo do Charles, assim, porque ele acho que foi 3, 4 anos seguidos artilheiro das categorias de base aqui no Brasil. Sobrando, cara. Pelo Legião, pelo... Sobrando. Mas foi um garoto que não teve destaque. Aí agora na copinha foi um atleta comigo, o Neres, que ele fez uma ótima copinha, só que um negão de 1,90, canhoto, não faz tanto gol que nem o Charles, porém muito técnico, e tá jogando de ponta no Bahia. Não é tão rápido. Eu fiquei pensando Meia, nisso, né? cara, como é que é? Neres era meio, Que eu né? peguei, Camisa sim, 10, né? que eu peguei assim, de referência a copinha, que o Charles acho que foi no ano Sim, anterior com você, isso e o aí. Neres foi esse ano comigo. Vocês estão falando no Neres, David Neres, mais um ponta. Ponta Mais um direita. ponto. Aí o Neres Isso é um aí. menino aqui de Isso Brasília, é um atleta de 2005, era do Legião, foi emprestado pro Gama, eu pedi pra ele ir pro Gama e eu fiquei perguntando, cara, aí depois eu comecei a sentar lá na copinha com alguns caras. Professor, infelizmente é difícil, né? É difícil você, hoje em dia, vai todo mundo pra lá do campo, a gente perdeu, não tem mais camisa 10 que nem Ganso, que é um cara mais cadenciado, que para mais o jogo. Que E os faz 10 que a gente tem hoje são os 10 todos que a gente vêm hoje é de tudo fora. ponta, por exemplo. Então vem de fora, né? Que agora tem o Arrascaeta no Flamengo, difícil. tem o do Isso, Botafogo. o do Corinthians, o Garro, Palmada. né? Então, assim, a gente perdeu aquela... Eu não culpo, assim, foi o que o mercado pediu, é o que a bola atualizou Se impôs. muito nisso aí, entendeu? Tem time que consegue se montar com camisa 10 mais cadenciado, o Fluminense do Diniz foi isso, conseguiu, né? Conseguiu muito bem, entendeu? E tem outros times que não conseguem, cara. Não consegue, você acha que você perde o meio, que você não consegue, aí os treinadores, pô, não consigo fazer um 4-1, não consigo isso, não consigo aquilo. E aí na base, isso aí no sub-15 já tem, entendeu? Aí você conversar com captadores de clubes, né? Que é onde começa essa parte mesmo. No Flamengo, o jogador tem que ter 1,80 pra cima. Pode ser um fenômeno, não joga. Só que o Fluminense já é diferente. O Fluminense já pega um moleque mais pequeno, põe no futsal. O Vasco faz isso. Então pode olhar esses jogadores rapidinhos aí que estão na ponta, pode olhar qual foi o time que saíram. Um colega meu chamou a atenção, cara, a seleção brasileira é muito baixa, a estatura dos jogadores Santos, da seleção. Vinícius Júnior foi uma exceção do Flamengo. Se você pegar os outros pontas, veio desses times que apostaram mais nesses meninos do futsal, né? E assim, joga mais tudo pro lado do campo. Então é difícil você achar um camisa 10 hoje, é raro. E eu acho que foi por causa disso. O futebol começou a jogar eles muito pro lado do campo e a gente esqueceu de botar eles por dentro. Que foi o que a gente mais formou jogadores e nossas seleções campeãs com o Rivaldo, próprio Pelé, todo mundo que era meia ali, camisa 10 que o Brasil tinha, era difícil de marcar, né? Ronaldinho, se tá aqui é o que mais tem. Sim. Até os que não foram campeão do mundo, mas o Brasil fez muito camisa 10 bom, muito, Sim, que sim. hoje em dia é difícil você... E quando tem, tá buscando na Argentina, tá buscando no Uruguai, entendeu? Complicado. Só complementando, que aí, quem somos nós, né? Nós estamos bem aqui, né? Nós somos uma formiguinha ainda dentro do nosso próprio futebol aqui, né? Mas é questão da Europa, né? Aí tá formando pra Europa, não tá formando pra nós, né? Exatamente. E aí acaba que nós vamos esbarrar nisso. É jogador alto, é jogador... Você pega um camisa 10, daqui a pouco ele é segundo volante, ou ele vai jogar de primeiro volante. Aí você começa, vai ficar escasso, Você não tem mais um 9 igual a gente não tem, um 9 mesmo de origem, de ofício, um cara que sustenta, que segura, que O único que tinha machucou com e assim, Pedro. Complicado. E aí, quando a gente fala de trabalho, essa questão mesmo de... Não dá pra ser... Eu tenho uma situação que eu conheço muito o trabalho do Lucha, né? Do Luxemburgo, né? Da época dele, acompanhei, que foi das pessoas que iniciou, que eu vi, que venceu muito, baita vencedor, né? Sim. E ele fala em várias entrevistas, ele fala isso. Nós estamos perdendo a nossa essência cada vez mais, cara. Nós estamos perdendo a nossa essência. Professor, projeto, né? E aí, é o que o Chulapa falou, pô, você vai no sub-15, cara. Rapaz, no sub-15, às vezes você pega um jogador, caraca, esse menino é um baita 10. Tu identifica, mas daqui a pouco você tem que botar de ponta, botar de segundo volante, aí como é que nós vamos formar desse jeito? Não, e o Brasil também, né, Léo? Sempre formou grandes defensores, cara. Vai, muito. E hoje, se você pegar a lateral esquerdo, lateral direito tem que insistir com o Danilo, não que seja mau jogador, Sim. mas 3 Copas seguidas o mesmo cara, assim, porque não tem outro, assim, lançou o Wanderson, entrou bem agora, né?
Mas assim, Pega aí, você vai todo o olhar. sistema defensivo, de todas as Copas que a gente ganhou, pode olhar. O sistema defensivo muito forte. Muito forte, muito forte. Isso dava... Aí você tinha já esse talento natural que era nosso. O Garrincha foi se estendendo pros outros anos. Mas até nisso a gente perdeu um pouco. Né? Eu admiro muito, eu escrevi até hoje no meu blog sobre isso, eu admiro muito o treinador que tem a coragem do Gabriel Milito, por exemplo, para colocar o Gustavo Scarpa jogando ali na direita. Ele é um ala direita hoje, praticamente. O Abel fazia Né? isso muito com ele também. E na seleção brasileira a gente não tem um técnico ainda que teve essa cara. Não dá o Danilo, não dá o Ian Couto, não dá... Eu vou pegar, de repente, essa ideia do Milito e tentar aplicar aqui na seleção, o cara de ala direito aqui. Então, Em 2002 fomos campeão com 3 zagueiros, né? essa reinvenção... Filipão. Essa reinvenção é cada vez mais necessária. Bom, eu agradeço demais o bate-papo com vocês. Danilo, mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Tinha mais uma, mas acho que a gente vai estourar um pouco Não, tempo. pode perguntar. Fica à vontade. Porque é o seguinte, a gente tá Bianca numa... autorizou já. Deu ok, né? A gente tá vivendo um momento agora, puxando da base pra cá, que a gente tá vendo muito menino daqui que não passa por aqui. A gente pode Isso. falar do Hendrick, que foi objeto no Palmeiras, Ângelo Gabriel lá no Santos, o Arthur, hoje atacante do Corinthians, Robert Renan. Eu não sei até que ponto isso é um problema, porque também é o sonho deles também de vestir uma camisa grande e começar num time de fora. Mas qual que é o diagnóstico de vocês que trabalham tanto com base a respeito disso? Desses meninos que saem daqui sem passar pelos times daqui? Pode ir. Então, aí a gente até tocou nesse ponto anteriormente, né? Primeiro, estrutura, né? Uhum. Se você dá uma estrutura pra você começar a formar, vamos botar aí, que seja Brasiliense, Gama, Real Brasília, Capital, fazer com que esse atleta fique no clube. Se vai dar uma estrutura financeira, se vai dar uma estrutura de trabalho, se vai trazer uma comissão de qualidade, se o clube vai abraçar isso, às vezes não é só o resultado, às vezes também a questão da formação também tem que partir dos clubes. Acredito eu que essa parte de estrutura para que o pai confie. E outra, como o Chulapa falou, aí seu filho não tá jogando, não é titular aqui, então não serve, vou lá pro Capital lá, porque lá ele vai jogar. Lá não joga, vou tirar porque lá ele vai para outro lugar. Então, às vezes, pensa só no querer jogar, não tem essa paciência da questão da formação. E acho que o primeiro ponto é esse, da questão de estrutura mesmo, dos clubes oferecerem isso. Você pega, tem muitos clubes aí que não investem na base. O Ceilândia ou terceiriza, o Brasiliense agora tá só com 20, daqui a pouco porque não faz um 17, um 15, e aí vai. O Gama sempre investiu na base. O Gama é uma das referências lá de trás que formou Rodriguinho, formou vários atletas que foram campeão com o Gama, que tem uma identificação, e às vezes falta isso, essa identificação com o clube. Né? Do pai acreditar, do atleta confiar. Você pega um atleta do projeto social que às vezes não tem uma certa condição em casa e o clube poder abraçar essa família, entendeu? Então, eu acho que é uma série de fatores, a própria federação começar também a ter esse olhar e tem melhorado, não vamos ser injustos, a federação tem melhorado, tem confiado muito no trabalho da base. Eu acho que a gente pode trazer competições para cá também. Agora a Copa Capital aí, por grandes clubes, meu irmão, que vai estar aqui, tá todo mundo querendo ganhar um Sub-17. Eu tô que o Legião trouxe o Chulapa aí pra fortalecer lá, pra tentar ganhar essa vaga pra disputar, porque vão ter clubes grandes ali. Enfim, então é isso, é começar a fomentar isso aqui em Brasília, enraizar isso aqui. Por que não trazer uma competição de outras categorias pra cá também? Federação fazer isso. E aí abrir esse diálogo. Eu tenho uma ideia que eu falei, o Chulapa trouxe aqui. Futebol é caro, gente. Futebol é caro, futebol tem um custo. E aí você não pode igualar com quem não tem investimento. Você tem que saber disso. Porque senão, aí entra clube que dá WO, entra clube que não tá preocupado com ninguém. Então, tem que ter uma segunda divisão aqui já sub-20, pelo menos sub-20, né, Chula? Eu acho. O sub-17 eu acho que já cabe também. Quantos times? Eu não sei quanto é que disputa hoje. Duas chaves de 9, cara. Então, são 18 equipes. Aí você você vai os ver resultados. aí. Então acho que tá na hora de uma primeira divisão, de uma segunda divisão aqui. Eu acho que já cabe para Brasília. É uma discussão que é válida. Essa é a minha opinião. Se eu puder, a gente estender isso para a federação, que a federação possa ter esse carinho aí ajustar calendário. Base quer jogar, os meninos querem jogar, gente. Os meninos querem jogar o tempo todo. Não tem esse negócio de jogar só a federação do campeonato do primeiro semestre e depois acabou, cara. Então, assim, eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta, uma baita pergunta, que a gente tem que... É uma junção. Os clubes se estruturarem, a federação tem um olhar, a família, os profissionais, enfim. Para que a gente possa fortalecer cada vez mais isso aqui e o atleta se identificar com o clube.
Por que ele não pode ir até o sub-20? Por que o atleta que começou lá no 15, no 17 não jogar o profissional? Por que não? Fica essa interrogação. Quando eu tava no Gama, o Zusa Falcão, que é o diretor do Gama, né? Ele é analista de mercado, né? Ele trabalhou no Goiás, São Paulo. Ele me trouxe um dado que ele falou, Chulapa, Brasília, jogadores nascidos em Brasília, comparado ao estado de Goiás, hoje Goiás, que tem 5 times grandes lá, 4 times grandes, Brasília formou mais jogadores, vendeu mais jogadores dos atletas nascidos no DF do que nascidos no próprio Goiás. Porque isso me chamou a atenção. Cara, pegar Goiás Vila, Goiás Atlético, né? Pegar lá o campeonato, lá tem 3 divisões. E a gente conseguiu, com esse pouquinho aqui, a gente conseguiu formar mais que os caras. Então, assim, imagina se a gente colocar 2 divisões, se a gente conseguir estruturar mais, isso aí pode potencializar muito mais. Muito mais. Com um pouquinho que a gente tem, a gente formou mais que o estado de Goiás. Em 5 anos, ele me trouxe um dado preciso lá de... Isso me chamou a atenção, né? Então, assim, eu acho que justamente isso, né? Parte da federação, né? Abraçar também, entender esses projetos sociais, qual suporte eles podem dar para que possam melhorar. Porém, vamos jogar a segunda divisão primeiro, uma divisão de acesso. Em Goiás, se eu não me engano, sub-20 só sobe um. Isso um sub-20 na segunda divisão. Se não se preparar, bate e volta também, só sobe um, entendeu? Tem essa de sobe 2, sobe um. Então, assim, dá pra ter essa mentalidade, cara, que é bem aqui, 180 quilômetros, a gente consegue também aprender alguma coisa com os caras nesse quesito de organização de campeonatos, né? E a gente formar, se potencializar isso aí, pode ter certeza que vai sair muito mais atletas de Brasília pro cenário nacional. E são muitos, cara, muitos mesmo. Se você olhar lá pra trás, Lúcio, pô, pelo amor de Deus, do jeito que tá aqui, né? Do jeito que é o campeonato, do jeito que é os jogos, do jeito que já é bastante desnivelado em alguns momentos, a gente consegue. Imagina a gente com todo o suporte, com estrutura, com material, com patrocínio, estruturando com 2 divisões, 3 divisões se for necessário. Calendário tem, a arbitragem aqui de Brasília é excelente, acho que é top 5 do Brasil hoje, os árbitros, né? Então, assim, tem estrutura, cabe, acho que é só sentar, conversar, dialogar, qual momento faz campeonato mais tiro curto, outro você faz um tiro mais longo, outro você vai fazer ida e volta, outro você vai fazer pontos corridos. Fórmula não falta, né? Pelo amor de Deus. Assim, dá pra sentar, o Daniel é um cara competente, tem uma galera competente lá que acho que dá pra fazer. Top. E só o detalhe. Pô, nós temos, cada cidade satélite tem um estádio aqui, cara, praticamente. Cada cidade satélite tem um estádio. Então aqui a gente consegue fazer. E eu acho que também tá na hora de fazer uma Copa Centro-Oeste aqui, cara. Você trazer Goiás, trazer Vila, trazer... Intercâmbio pra gente Copa trocar. Verde. Como tinha até 2002. Alguma coisa. Tinha até 2002, tinha Copa Centro-Oeste, né? Isso, nós tínhamos que trazer alguma coisa pra cá. Eu acho que dá pra fazer. Legal. Acho que dá pra fazer. Danilo, satisfeito? Satisfeito. É isso, então. Deixa a gente vai até 8 da noite. Bom demais. Agradeço demais a Bianca, nossa produtora, teve paciência aqui com a gente, que estourou o tempo demais. Gente, Sobradinho e Legião, final, domingo, 10 horas da manhã. Sábado. Sábado, desculpa. Depois o pessoal corrige aí. Reprisando, final da segunda divisão do DF, sábado, 10 horas da manhã, estádio Bezerrão. O ingresso é a doação de 1 quilo de alimento não perecível, ou seja, você não vai ter custo com ingresso, só levar 1 quilo de alimento não perecível, você vai acessar o estádio Bezerrão, comunidade aí do Gama, um jogo legal, uma manhã legal. Quem não puder ir, o jogo vai ser transmitido pelo site, no canal do YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Algum outro, não? Acho que é só na deve ter Federação. alguns outros que sempre mas assim, o canal oficial é esse, de transmissão, de imagem do jogo. E eu tive o privilégio aqui de conversar com o técnico do Sobradinho, Leonardo Roquete. Também conversei com o Jonathan Gabriel, técnico do Legião. Um deles vai erguer o troféu no próximo sábado e vai comemorar esse título inédito pro Legião, ou mais um pro Sobradinho, acho que seria o tricampeonato, o bicampeonato, o tri. E é isso, Danilo. Agradeço demais a sua participação. Um abraço, toco e me voe.